Olá, turmas do sexto ano. Aqui é a professora Vilma novamente para mais uma aula de ciências. O tema da nossa aula serão as cadeias e as teias alimentares e o equilíbrio e desequilíbrio entre elas. Nessa parte 1 da nossa aula, nós vamos focar em termos, em conceitos que nós precisamos entender, compreender bem para entender o que é uma cadeia alimentar. Então, primeiramente, todos os seres vivos, eles apresentam características em comum. E uma dessas características, é a necessidade de se alimentar. Todo ser vivo, ele precisa se alimentar. Então, eles estão relacionados pela alimentação. É o alimento que fornece a energia que eles precisam para sobreviver. Os animais, geralmente, eles buscam essa energia em outros seres vivos, que lhes servem como alimento. Já as plantas, elas também precisam de alimento, mas elas conseguem produzir dentro de si mesmas o seu alimento, que é chamado de glicose, através de um processo que nós vamos estudar, que é a fotossíntese. Então, de uma forma simplificada, eu coloquei aqui para vocês que energia é o que impulsiona um ser a estar vivo, com seu organismo em funcionamento. E o que vai fornecer essa energia para os seres vivos é o seu alimento. Então, é através da alimentação que o ser vivo vai conseguir essa energia necessária, para se manter vivo. Então, primeiramente, nós precisamos compreender o conceito de organismos produtores. Os organismos que fabricam o seu próprio alimento, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento, eles são chamados de produtores. E os seres vivos que são capazes de fazer isso são as plantas, as algas e algumas bactérias conhecidas por cianobactérias. Então, a forma mais comum, de produção desse próprio alimento é um processo que a gente chama de fotossíntese. Esse processo ocorre a produção de alimento e na presença de luz, Isso ocorre na presença de luz. Eu tenho aqui uma figura que vai ajudar vocês a entenderem melhor esse processo da fotossíntese. Então, nós temos aqui um produtor, que seria uma planta. Percebam que para realizar a fotossíntese, ela precisa de algumas substâncias, que a gente chama de matéria-prima. Então, primeiramente, ela precisa de água. Geralmente, ela vai absorver essa água pelas suas raízes, E lembrando que a planta ela tem vasos condutores, então essa água ela vai ser conduzida até as folhas. Imaginem que aqui eu fiz uma ampliação da folha, Peguei essa folhinha, ampliei ela para ficar maior, para você entender melhor o processo. Então, percebam que a água que entrou pela raiz, mais o gás carbônico que vai entrar, do ar para dentro da folha. Lembrando que a folha ela tem estômatos, que são aberturas, poros microscópicos, por onde o gás carbônico vai entrar para dentro dessa planta. Então, a água, juntamente com o gás carbônico, na presença da luz solar e também na presença da clorofila, que é um pigmento verde que tem aqui dentro das células dessa folha. Tudo isso, vai juntamente, vai acontecer uma reação química em que vai transformar essa água, esse gás carbônico, em açúcar, que seria a glicose, que vai ser o alimento dessa planta, e também vai se transformar em gás oxigênio. O gás oxigênio ele vai ser liberado para o ar, para servir para a própria respiração dessa mesma planta, de outras plantas e também de outros seres vivos. Então, agora um outro tipo de organismo é os consumidores. Os consumidores, eles são seres vivos que não produzem o seu próprio alimento, então eles precisam obtê-los de outros organismos. Geralmente, esses consumidores, eles são divididos em várias categorias. A primeira categoria que a gente vai estudar são os herbívoros. Herbívoros são aqueles que só se alimentam de organismos produtores, ou seja, eles só se alimentam de plantas ou algas. Eu tenho aqui uma figura, representando esses herbívoros. É uma figura de um peixe-boi. Esse daqui é o nome científico desse peixe-boi, Trichechus inundas. E o peixe-boi ele é um mamífero aquático herbívoro. Percebam que ele se alimenta, de algas que estão ali na água desses rios onde ele vive. Outra categoria, são os carnívoros. Os carnívoros são aqueles que se alimentam de partes de outros animais ou mesmo deles inteiros e também de seus produtos, como leite, ovos. Então, aqui eu tenho uma figura, de um animal carnívoro. E uma outra categoria também são os onívoros.
Os onívoros são aqueles seres que se alimentam tanto de produtores quanto de consumidores, ou seja, se alimentam tanto de animais como de plantas. Aqui eu tenho uma figura, né, representando um ser onívoro, que seria o lobo-guará. Aqui é o nome científico do lobo-guará, Chrysostom brachyurus. E o lobo-guará, ele é onívoro. Por quê? Ele se alimenta de pequenos vertebrados, invertebrados, e também se alimenta de uma diversidade de frutos. Frutos, né, são derivados dos produtores. Então, percebam, né, que por conta disso ele é um ser onívoro, com uma alimentação bastante diversificada. E nós temos também outra categoria que são os predadores. São todos os carnívoros e os onívoros que precisam matar a sua presa para se alimentar. Né, aqui uma figura representando, né, um predador, que seria aqui uma onça, né, predando um jacaré. E por último, nós precisamos compreender também o que são organismos decompositores. Os decompositores são aqueles seres vivos responsáveis por decompor. Mas o que quer dizer decompor? É desfazer, desmanchar as partes do corpo de outros seres vivos que estão mortos. Os principais decompositores são as bactérias e os fungos. Então, esses decompositores, eles se alimentam da matéria orgânica, das substâncias, dos nutrientes do corpo desses outros seres vivos. E essa matéria orgânica, ela pode ser o corpo, né, desse outro animal morto ou partes do corpo de outros animais vivos. Por exemplo, tem animais vivos que deixam, né, desprender do seu corpo estruturas como penas, pelos, escamas. No caso das plantas, né, pode se desprenderem, né, caírem delas galhos, flores, folhas, frutos, sementes, e tudo isso pode vir a sofrer decomposição por essas bactérias e fungos. Inclusive, esses decompositores também podem se alimentar de produtos de excreção dos outros organismos, como, por exemplo, fezes, urina. Então, eu tenho aqui uma figura, né, representando esses decompositores. Aqui eu tenho bactérias decompositoras. Percebam que para eu visualizar ela, né, desse tamanho que está aqui, foi preciso uma ampliação de aproximadamente 4.400 vezes. Uma vez que as bactérias são microscópicas, né, e eu não conseguiria visualizá-las desse tamanho como que está sendo visto aqui. Aqui eu tenho um fungo decompositor, que é o bolor. Né, aqui imaginem que eu fiz uma ampliação aqui de um pedacinho desse bolor. Percebam que o bolor ele tem umas estruturas, né, arredondadas, que a ciência chama de esporos. E ele tem uns fiozinhos que nós chamamos de hifas. E agora nós vamos falar de alguns organismos facilitadores da decomposição. Esses animais também são considerados detritívoros, porque eles se alimentam de detritos, né? Eles vão auxiliar, ajudar os fungos e as bactérias na decomposição, porque eles se alimentam também de restos de outros organismos. E também acabam, né, se alimentando até mesmo dos próprios decompositores, que seriam os fungos e as bactérias. Nós temos aqui alguns exemplos, né? As minhocas, os piolhos de cobra, alguns besouros, as moscas varejeiras. E nós temos também aqueles que se alimentam principalmente de restos de seres mortos. Esses animais a ciência chama de carniceiros. Exemplos, né, é os urubus e também os carcarás. Eu coloquei aqui uma figura, né, para vocês, representando esses organismos facilitadores da decomposição. Então, tem aqui um urubu, que seria um carniceiro, né, que se alimenta especialmente de restos de outros seres vivos, de outros seres mortos. E nós temos aqui também um besouro rola-bosta. Esse besouro ele acaba sendo engraçado, né? O nome dele, muitos acham engraçado esse nome rola-bosta, mas esse nome ele tem um fundamento, não é sem motivo, né? Então, esse besouro ele recebe esse nome porque, geralmente, na época da sua reprodução, ele faz bolinhas de estrume, que são as fezes dos animais herbívoros, e ele vai rolando essas bolinhas até achar um lugar para ele enterrar essas bolinhas. E depois ele coloca, né, os seus ovos, ele põe os seus ovos dentro dessas bolinhas. Porque aí, quando os ovos eclodirem, né, e liberar as larvas vão se alimentar desse estrume.
Então, esse besouro, ele é muito importante porque ele facilita a tarefa dos decompositores, né? Ele vai ajudar os fungos e as bactérias na decomposição desse esterco. Então, ele é um ser, assim, apesar do nome engraçado, ele é bem interessante, né? Esse processo com que ele faz. E por hoje é isso, até a nossa próxima aula.